Imagina a cena, Bruce Wayne, o homem que já enganou deuses, hackeou a mente de Darkseid e nocauteou o próprio Superman usando só estratégia. Acorda em um mundo onde uma criança de 10 anos já destruiu sozinha a base de um exército inteiro. E olha que essa nem é a parte mais assustadora. Bem-vindos, porque hoje a gente vai fazer uma pergunta que parece piada, mas eu prometo, não tem resposta óbvia. Até onde o Batman sobreviveria no universo de Dragon Ball? E antes que você feche o vídeo achando que vai ser 5 segundos e ele morre, segura essa informação. Esse é o mesmo cara que já derrotou a Liga da Justiça inteira sozinho, mesmo estando infectado pelo próprio Coringa. É o mesmo cara que já atirou em Darkseid, um novo deus com a bala projetada especificamente para isso. É o mesmo cara que, ao se sentar em uma cadeira multiversal, virou literalmente o deus do conhecimento por alguns instantes. Só que aqui está o problema. Nada disso, absolutamente nada, prepara ele porque está do outro lado dessa realidade. Porque nesse universo, destruir a lua não é um evento apocalíptico, é recurso tático. O Mestre Kami já fez isso só para impedir um garoto de virar macaco gigante. O Piccolo já fez isso de novo, anos depois, como manobra de emergência no meio de uma batalha. E tem um guardião do planeta inteiro, o Kami-sama, cujo trabalho de rotina inclui simplesmente criar a lua depois. E isso é só aquecimento, porque quando o primeiro Saiyajin pisa na Terra, Raditz, o mais fraco da raça, o descartável da história, ele domina o Goku e o Piccolo ao mesmo tempo, segura o golpe mais forte do planeta com uma mão só, e ainda esquiva do ataque mais mortal do arsenal alienígena local, como quem afasta o mosquito. Então a pergunta real não é Batman vence Goku, porque sejamos sinceros, ele provavelmente nem sobreviveria a um confronto direto com Nappa levantando 2 dedos. A pergunta é outra, bem mais interessante, usando cada gadget, cada plano de contingência, cada gota de genialidade que ele tem, até onde a preparação de um humano consegue esticar o limite do impossível. E para responder isso direto, a gente precisa entender exatamente contra o que, saga por saga, Batman estaria lutando. Porque as ameaças desse universo não crescem, elas explodem de categoria. Antes de qualquer explosão planetária, Batman primeiro precisa passar pelo primeiro filtro, os guerreiros da era clássica de Dragon Ball. E aqui ele não chega de mãos vazias, chega com o Batcomputador rodando simulações, o cofre da Wayne Enterprises aberto, e se a coisa ficar feia de verdade, a armadura que já nocauteou o novo deus, Rei Piccolo. Antes do primeiro golpe, Batman já passou semanas mapeando o padrão de energia do demônio com sensores adaptados do próprio Bat-cinto. A vitória vem por isolamento, gás paralisante de longo alcance disparado de drones camuflados, seguido de uma armadura balística reforçada, a mesma classe de blindagem usada contra o Coringa infectado na saga Endgame, para absorver os golpes enquanto ele fecha a distância aplicando pressão nos pontos cegos. Rei Piccolo é forte, mas nunca lutou contra alguém que estuda o inimigo por semanas antes da primeira troca de socos. Mestre Kami. Aqui o segredo não é força, é tempo. Batman identifica, através de análise de padrão, o momento exato de carregamento do Kamehameha, o instante de vulnerabilidade máximo antes do disparo. Usando o Batmóvel modificado com blindagem anti-explosão, a mesma que sobrevive a bombas de nível militar em Gotham, ele intercepta o ataque na diagonal, refletindo parte da energia com painéis reforçados e nocauteia o mestre no instante de recuperação após o disparo. Tem Shinhan. O combate mais justo da lista virá ainda mais justo com um detalhe. Kryptonita não serve aqui, mas microdosagem de toxinas, a mesma técnica que o deixa imune ao gás do medo, permite que ele resista a ataques de pressão do Kiko-Ho por segundos a mais que qualquer humano comum. Combinado com a armadura leve de fibra de carbono e batarangues explosivos mirados no time exato de respiração do carregamento de Ki. Assim ele vence também. Kuririn. Usando drones de vigilância prévios e um traje adaptativo que distribui impacto, tecnologia originalmente criada para sobreviver à queda de prédios, Batman explora a única fraqueza de Kuririn. Ele subestima adversários sem Ki. Um combate de emboscada. Curto, cirúrgico, vitória. Goku. E aqui, pela primeira vez, nem o dinheiro, nem os gadgets e nem a armadura resolvem sozinhos. Batman precisa improvisar uma armadilha inspirada nos próprios instintos do garoto, usando comida como isca. Sim, literalmente, para atrasá-lo o suficiente a aplicar um sedativo de ação rápida antes que ele perceba. Não é elegante, mas funciona. Pela primeira vez no limite total da criatividade. O padrão muda com o arsenal certo. Batman não apenas sobrevive à era clássica, ele vence. Mas cada vitória custa mais preparação que a anterior, e isso é só o aquecimento. Se a era clássica foi um teste, a saga Saiyajin é onde o professor perde a paciência. E para entender o tamanho do problema, vale lembrar de onde viemos. Essa é a mesma saga em que Piccolo sozinho precisa destruir a lua inteira com um único disparo contínuo só para reverter a transformação de Gohan em macaco gigante. Um feito de nível planetário resolvido em segundos, como quem apaga um incêndio doméstico. Raditz. E é justamente esse Piccolo, o cara que acabou de destruir um satélite natural como recurso tático, que junto com o Goku ainda assim não consegue vencer o Raditz. Os dois lutando ao mesmo tempo contra um único Saiyajin, e ele segura o golpe mais forte do planeta com uma mão só. Se o poder combinado de 2 guerreiros da Terra mal arranha esse cara, Batman entrando sozinho sem ajuda de ninguém precisa jogar um jogo completamente diferente. Ele nem aparece no radar de energia do Raditz até o momento certo. Usando a mesma tecnologia de girospissão eletromagnética que já cegou o sistema de vigilâncias avançados em Gotham, ele sobrecarrega o Scouter do Saiyajin à distância, cortando sua capacidade de ler ameaças. No instante de confusão sensorial, Batman dispara de um rifle adaptado com liga de rádio, a mesma munição que já feriu o Darkseid. Um golpe cirúrgico direto no ponto
ponto que nenhum scouter jamais mapearia como vulnerável. Os olhos, Hadid cego e desorientado é neutralizado por uma sequência de explosivos táticos plantados durante a fase de observação. Nenhuma força bruta, só cegueira sensorial e timing perfeito. Napa. Aqui a régua sobe de novo. Napa apaga uma cidade inteira do mapa erguendo só 2 dedos, sem nem sentir o esforço. O tipo de feito que nenhuma blindagem convencional resolve. É aqui que Batman veste a Justice Buster, a mesma armadura pesada que ele usou sozinho para neutralizar a Liga da Justiça inteira infectada pelo Coringa em Endgame. Ela não vence Napa na troca de socos, mas absorve impacto suficiente para ele sobreviver ao primeiro confronto direto. A vitória vem de uma armadilha construída durante dias de observação prévia, uma rede subterrânea de campos eletromagnéticos, ativada remotamente pelo próprio Batman no instante em que Napa pisa sobre o terreno certo, desestabilizando o chão sob seus pés e derrubando numa cratera reforçada com ligas que restringem temporariamente o fluxo de energia. Não é nocaute, é retenção, mas funciona sozinho sem o único aliado por perto. Vitória tática solo. Vegeta. E aqui está o primeiro não de verdade. O Vegeta concentra no único Gallic Roll energia suficiente para reduzir a Terra inteira em cinzas. Mais poder num só golpe do que Batman já enfrentou em toda a carreira, incluindo a bala de Radion que feriu Darkseid. A diferença é que, contra Darkseid, ele tinha uma munição projetada especificamente para ferir um novo deus. Contra Vegeta, sozinho, não existe bala certa. Só energia bruta em escala planetária. Sem exército, sem Liga da Justiça, sem Piccolo para dividir o golpe, a resposta de Batman sozinho é a mesma que sempre foi sua maior arma: reconhecer quando a luta está matematicamente perdida. Ele recua, catagola cada movimento do Vegeta com sensores da armadura e guarda os dados para um confronto futuro. E desaparece antes que o Saiyajin sequer perceba que estava sendo observado. Derrota. Mais uma retirada estratégica sem baixas. O padrão da saga Saiyajin, mesmo sem a ajuda de ninguém, é claro. Batman consegue vencer sozinho quando o combate permite manipulação de terreno e ataques cirúrgicos de precisão. Mas contra poder puro concentrado num único golpe, tipo o Gallic Roll de Vegeta, toda a genialidade do mundo sozinha esbarra numa parede que só existe nesse universo. E essa ainda é comparada ao que vem a seguir a fase mais gentil da história. Depois de Vegeta, Batman tinha um dado valioso guardado em um lugar desse universo. Existe uma força capaz de reduzir planetas em cinzas com um único golpe. O problema é que ele ainda não fazia ideia que estava prestes a conhecer alguém para quem isso é rotina de trabalho. Frieza, primeira e segunda forma. Aqui, pela primeira vez, Batman tenta o que sempre funcionou: infiltração silenciosa. Ele estuda a estrutura de comando da nave dos Frieza, hackeia sistemas de comunicação com a mesma facilidade que já invadiu bancos de dados de Darkseid e chega a colocar um dispositivo de rastreamento na própria armadura do tirano. Por um instante parece funcionar. Ele consegue prever um movimento, antecipar uma ordem até evitar ser notado por horas. Mas o momento em que Frieza muda para a segunda forma, só para se alongar, já devolve a real dimensão do problema. Um ser que cortou a própria cauda e nem hesitou é algo que nenhum plano de contingência do mundo prepara alguém para enfrentar em combate direto. Batman nunca chega a lutar, e essa, ironicamente, é a única razão de ele continuar vivo. Sem confronto, sobrevivência pela ausência de luta, Frieza forma final. E aqui a história simplesmente para de ser sobre estratégia. Esse é o mesmo ser que, depois de 10 anos de treino, alcançou o poder capaz de obliterar as formas divinas máximas de Goku e Vegeta com um único soco. Não existe blindagem, não existe bala de rádio, não existe versão da Justice Buster que resista a um golpe que apaga guerreiros do nível de deuses. Batman, pela primeira vez em toda a história, nem tenta um plano. Ele reconhece com a mesma frieza analítica que sempre definiu ele, que essa não é mais uma equação que se resolve com inteligência, é apenas uma escala. Ele desliga o sistema de rastreamento, se torna invisível aos sensores da nave e desaparece no meio do caos da batalha entre Frieza e os Saiyajins, enquanto o verdadeiro combate fora de seu alcance decide o destino do universo sem ele. O verdadeiro veredito, e é aqui que a resposta da nossa pergunta original finalmente aparece: Batman sobreviveria em Dragon Ball? Sim, mas sobreviver e vencer são coisas completamente diferentes. Ele resistiria à era clássica com estratégia, manipularia o campo de batalha na saga Saiyajin com precisão cirúrgica, e a partir de Frieza faria a única coisa que sempre o definiu além dos punhos e dos gadgets: reconhecer o limite, recuar e sobreviver para lutar ou fugir outro dia. Porque no fim, talvez seja essa a resposta mais Batman possível para essa pergunta toda. Ele não precisava vencer todo mundo, ele só precisava ser esperto o suficiente para saber exatamente quando não vencer é a única forma de continuar em pé. E se você ficou até aqui, deixa eu te perguntar uma coisa: será que essa sabedoria de recuar não é, no fundo, o maior superpoder que o Batman tem? Porque em um universo cheio de gente que só sabe ficar mais forte, ele é o único personagem cuja arma mais afiada é saber a hora exata de dizer não hoje. Se esse crossover te deixou pensando em outros confrontos possíveis, deixa nos comentários quem você quer ver enfrentando o universo de Dragon Ball a seguir. E se você curte essa mistura de história com análise de verdade, já sabe, deixa o like e clica no inscrever, porque aqui tem muito mais confrontos impossíveis vindo por aí.